Deus. Obrigado, Jesus. Amém, aleluia. Deixa eu arrumar aqui. Vou fazer barulho. Glória a Deus. Amém? Vamos ler a palavra. Diz assim, em Jeremias 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Amém? Deus, aleluia. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Deus abençoe. Essa palavra veio ao meu coração, irmãos, porque nós temos sonhos na presença de Deus. Amém? Verdade, Jesus. Nós, principalmente como seres humanos, olhando para a carne agora, né? Nós ansiamos muita coisa, né? Assim que a gente vai conquistando, a gente anseia mais e mais, né? Aquele famoso ditado de quando a gente consegue a nossa casa, de que ela nunca está pronta, é por causa disso. A gente sempre quer melhorar, sempre quer mudar, sempre quer ampliar, sempre quer reformar, né? E é assim que acontece na nossa vida. A gente sempre tem um sonho, a gente anseia algo a todo momento. Mas muitas vezes, e eu acredito que por muitos motivos, que esses bancos ainda não estão cheios, que é o que acontece, é que as pessoas anseiam, até creem que Deus pode abençoar, mas elas querem naquele momento. E elas acreditam que é o momento certo. Eu, principalmente, né, tive que aprender muito com Deus, e foi com Deus mesmo, porque mesmo os nossos pais querendo nos dar na hora, né, pra gente não ficar ansioso, porque a gente está pedindo, porque muitas vezes a gente é insistente, às vezes não dá para dizer na hora, né? O pai não consegue dar aquilo que o filho pede. Mas mesmo os pais se esforçando para dar tudo aquilo que a gente pede, a gente aprende com Deus que tem que esperar. Isso é algo muito presente na minha vida, que Deus me ensinou, né, a botar na prática, e a esperar. E aí muitas vezes o que acontece é que as pessoas anseiam, não acontece do jeito que elas querem, na maneira que elas querem e na hora que elas querem, e aí elas desistem da presença de Deus. Agora também o que acontece é que as pessoas vêm buscar algo, porque vem aqui talvez um socorro, ou sabem que Deus pode todas as coisas, mas elas vêm aqui e recebem, porque eu já vi muito isso, né? Muitas pessoas vêm, são abençoadas naquele dia, com um emprego, com uma cura, e também não vêm mais. E por que isso acontece? Aí requer outra coisa, né? Se Deus diz aqui, né? Se orarmos, buscarmos a face dele, tudo ele vai nos dar. Só que ele não disse quando. Ele não disse na hora, né? Ele não disse da maneira que tu está pedindo. Às vezes Deus é misericordioso e dá da maneira que a gente pede, né? A pastora que fala muito isso, e eu guardo muito isso na minha vida. Porque é a nossa fé que a gente coloca em ação. No momento que a gente diz, não, Deus, eu estou pedindo, eu quero, eu anseio algo assim, assim, assim. Eu ainda anseio um carro 2019, que antes era 2015. Pode ver que a gente muda os pensamentos, né? Glória a Deus, aleluia. E agora é 2019, vermelho, 4 portas. É um Uno, né? Eu sempre confundo com um K. Cá. É um K? Novo K, tá. Confundo. Pode ser um novo Uno também, tá valendo. Mas é nessas condições que eu disse pra Deus. Agora, quando vai demorar, se até lá foi 2020, 2030, daí quem sabe eu mude, ficou mais bonitinho, a gente muda. Muda o ano? Muda o ano? Muda o ano daí? É, muda o ano. Não faz mal também, pode ser. Deus às vezes dá o melhor, né? Mais que a gente esperar. Mas a pastora fala muito isso, a gente pedir para Deus nos detalhes. Ah, mas Deus conhece meu coração, mas Deus quer ouvir. Amém, Deus Jesus. quer ver você buscar, Deus quer ver você orar. Ele disse aqui, se orar. Ele podia dizer, não, eu conheço, né? Simplesmente isso. Porque ele fala aqui, ó. Vou ler de novo. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Mas muitas vezes a gente se frustra por quê, né? Se Deus diz que não é para causar dor. Ah, mas aí demora, eu me frustro e não sonho mais também.
coração. Ah, mas está demorando, então vamos deixar assim, vamos sonhar outra coisa. Mas Deus não quer. Deus diz que tem planos para a nossa vida. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala. Glória a Jesus. E não é para nos causar dor e prejuízo, mas irmãos, eu vejo Glória a nós como Deus. seres humanos e às vezes teimosos, sofrendo em vão, Verdade, Jesus. sofrendo coisas que não era para nós sofrer, mas porque a gente quer teimar com o Senhor, Ô, glória. quer fazer do nosso jeito, quer fazer da nossa vontade, quer naquele momento, Glória a Deus. porque é mais fácil aparentemente, né? Não, mas se eu vou lá e faço um financiamento e compro o carro que eu quero, vai vir mais rápido, parece fácil. E depois se eu não consigo pagar? Verdade, Jesus. E depois se eu me endivido aí, eu vou dizer, Deus, eu tô com a minha vida financeira destruída, me dá um socorro. Aí Deus vai dizer, mas eu mandei tu comprar. Glória a E Deus. se Ele queria me dar? Eu ganhei um carro, irmãos, glória a Deus, né? A gente perdeu o nosso carro, eu bati ele, deu perda total. E um ano depois, Deus me abençoou com um carro, não dei um tostão, nem os documentos eu paguei. Glória a Deus que Deus abençoe minha Glória a mãe. Deus. E eu ganhei, né? E se eu fosse ter ido lá no mês seguinte que eu bati meu carro e comprado, não ia conseguir pagar, porque eu não ia conseguir pagar mesmo. E aí? Ia estar endividada lá no banco. Não é? Parece fácil, mas aí a gente quer resolver e se torna mais difícil. E aí a dor, e aí a falta de sono, porque as dívidas batem a porta, são causadas por nós mesmos. E Deus disse que não veio para isso. Mas aí a gente que procura, né? Glória a Deus. E aí ele diz, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então se Deus está dizendo isso, por que ainda a gente sofre e se entristece tanto e se preocupa tanto? Porque as coisas não acontecem, porque está difícil, porque os meus sonhos não se realizam, porque eu quero fazer a obra e as coisas não acontecem. Muitas vezes a gente anseia fazer a obra de Deus. Anseia, eu sei. Queima lá dentro, a gente quer fazer, mas quer fazer agora. E aí não acontece, ou se acontece, algo dá errado, alguém nos acusa, alguém se levanta contra nós, e aí a gente corre pro braço do Pai. Deus diz, mas eu não mandei tu ir. Glória a Deus. E aí Deus diz assim, Fala, Jesus. então, me invocareis e chegareis a mim para orar, e vos darei toda a atenção. Deus podia ter dito assim, se eu sei, tá pronto, tá decidido, né? Eu sei e conheço os planos que eu tenho para você. Mas Deus diz ali, que além dele ter planos para nós, Ele quer que a gente peça também os nossos planos, os nossos sonhos. Que é para nos colocarmos na presença dele e orar, que Ele vai nos ouvir. O que não diz é que vai ser atendido na hora que a gente quer e da maneira que a gente quer. Isso não diz. Agora diz assim, eu me deixarei ser encontrado por vós, e vos conduzireis de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunireis. Não, pulei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Amém? Glória a Deus. Então tá aí. Agora, por que a gente deixa morrer os nossos sonhos? Ah, eu cansei de orar. Ah, eu cansei de pedir. Mas qual foi aquele homem que segurou o anjo? Não sei qual nome. Jacó. Jacó. O nome, gente, não sei nem o nome das pessoas que moram assim perto de mim. Imagina da Bíblia, né? Ainda bem que meu esposo ele foi abençoado com Glória esse a dom. Deus. Jacó segurou o anjo. Queria a bênção. Foi teimoso. Que a gente possa usar nossa teimosia para isso, então. Né? Não para fazer nossa vontade, mas para teimar na presença de Deus. Não, meu sonho vai se realizar. Aleluia, A Jesus. coisa vai Glória a acontecer. Deus. A irmã botou a fé em ação, né? Não, vai acontecer. É. Mesmo que demore, irmãos. Vai chegar aquele momento que a tristeza vai nos abater, que o cansaço vai nos tomar. Vai. A gente cansa. Se demora ainda mais, né? A gente cansa ainda mais. Eu esperei 5 anos pela minha bênção, né? Glória a Deus. Muitas vezes achei que vinha e não era a hora e tive que entender isso. Aleluia. Mas agora eu posso contar isso. Agora eu posso dizer, irmãos, os teus
Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora eu posso dizer, não, o que você está passando, um dia vai passar e a coisa vai acontecer. Glória a Deus. Porque as coisas foram reais na minha vida. Mas foi fácil. Agora parece fácil a gente dizer, oh, 5 anos. Mas se Deus dissesse assim, não, daqui a 5 anos, é misericórdia. Só tudo isso. Né? Eu sei que quando eu comecei a faculdade era 5 anos e meio. Eu pensava, Jesus, eu vou terminar nunca mais. 5 anos e meio é muito. Mas Deus vai nos ensinando dia após dia. Basta a gente estar preparados para aprender. E aí o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que além de você continuar sonhando os seus sonhos, continuar buscando eles na presença de Deus, eu quero dizer para você que você tem que ter a consciência de que você está preparado para receber. Glória a Deus. Aleluia, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Você está preparado para receber? Glória a Deus. Porque se você for parar e pensar assim, não, que o meu sonho, né, é ter 2 carros, um para mim e para o João Edson, e 2 motos. Uma aqui eu posso dirigir, porque eu não gosto de dirigir moto grande, não sei porquê, né? E ele, que o sonho dele é ter um motão. Glória a Deus. Aleluia. É o sonho, né? Agora, se você pensar, são 4 IPVAs. É tudo isso de gasolina. Tem que manter, tem que lavar, tem que, né? Se estraga, tem que cuidar, é tudo isso. E aí, estamos preparados no momento? Não. Glória a Deus. Mal cuidamos de uma moto do carro, né, amor? Às vezes nós pagamos meu pai para lavar, porque não dá tempo. Não estamos preparados. Aleluia. Então eu tenho que ter consciência disso. Ah, Deus, eu quero ser usado, né? Eu quero pregar a tua palavra, eu quero louvar, eu quero ir nas igrejas, eu quero fazer missão. E será que estamos preparados? Porque vai se levantar pessoas que querem ver se você está andando reto, se você está dando bom testemunho. Para começar aí, né? Você vai ter que buscar mais a Deus, você vai ter que estar ungido, você vai ter que estar consagrado a todos os momentos. Mas pode fazer a obra de Deus, Deus quer que façamos. Mas não adianta a gente só dizer, Senhor, eu quero agora, eu quero ir agora. Se nós não estamos preparados, as coisas não dão certo. E irmãos, uma coisa tem que estar presente na nossa vida. Quando é de Deus, Deus confia. Aleluia. Não adianta nós querer ansiar algo que não é de Deus, que vai nos afastar de Deus, que vai nos tirar da presença de Deus. Deus não vai dar. Glória a Deus. Aleluia. Se nós vamos conseguir, vai ser porque nós fomos e fizemos com nossa força. Porque Deus não vai dar. Agora, quando é de Deus, Deus vai confirmar para você. Ah, Deus mandou eu ir, sei lá para onde, pregar o evangelho. Que nem o pastor falou. Ah, porque você é pastor, você tem que sair nas ruas de noite pregando a palavra. E se não for de Deus, e algo acontecer com a sua vida, você vai dizer, Deus me deixou na mão. Agora, se é de Deus, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai te usar. Eu ouvi uma vez uma história de um pregador que entrou num centro de macumba, é isso, né? Não, porque eu vou lá converter esses macumbeiros. E foi morto. E aí? Deus ia deixar ele morrer em vão? Não, o que eu vejo aí é ele fazendo a vontade dele, querendo que Deus faça a vontade dele. E aí ele estava sozinho. Então não adianta nós enchermos o nosso coração de desejos que talvez são bons, sonhos que talvez aparentemente são bons, se não for da vontade de Deus. Glória a Deus. Agora, se for, Deus confia. Aleluia. Se você ainda tem dúvida de algo que você esteja ansiando e clamando, pedindo para Deus, se você ainda tem dúvida, então ainda não é de Deus, ou ainda não está na hora. Aleluia. E quando é de Deus, não há dúvida, irmãos. Deus confirma. Guarde isso no seu coração. Porque muitas vezes nós pedimos algo para Deus e não acontece porque não é da vontade do Senhor. Agora tem um momento que é da vontade de Deus, mas também tem que ter o seu momento, porque nós temos que estar preparados. Glória a Deus. E aí eu trouxe aqui Glória a Deus. um copo cheio. Amém? Tá cheio. Glória a Deus. E se eu encher esse copo aqui, todo quebrado, o que vai acontecer? Derramar. Vai derramar.
Mas eu quero encher esse copo do jeito que está. Vai dar certo? Não. Tem que estar limpinho, tem que estar arrumadinho, tem que estar consertadinho, sem furo, sem buraco, sem estar quebrado. Para que seja cheio. E aí, eu quero que Deus me encha, que Deus cumpra os sonhos deles na minha vida. Eu quero que eu seja próspero, eu quero que eu tenha um ministério lindo, mas eu sou quebrado assim, para que Deus vai encher. O que devem fazer primeiro? Vamos ler a palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lá em Jeremias 18, 2, 6. Glória a Deus. Jeremias 18, 2. Aleluia. Jeremias 18, 2. Amém? Glória a Deus. Deixa eu saber. A palavra de Deus diz assim: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com os seus desejos. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: Porque por acaso não podereis eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Glória a Israel. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, no momento que nós começarmos a sonhar e ansiarmos, que é algo que já vem natural na nossa vida, nós temos que nos colocar na posição de vaso. Glória a Deus. Em tudo, irmão. Não estou falando aqui só na obra de Deus, só em fazer missão, só em pregar a palavra. Estou falando em tudo, em todas as áreas da nossa vida. No momento que eu caso, construo uma família, eu vou ter que saber que vai ter as suas consequências. Vou ter que me doar, vou ter que, vou ter que ceder, vou ter que tentar entender meu parceiro porque a coisa ande. Não vai poder ser sempre conforme a minha vontade. No momento que eu quero fazer a obra de Deus, eu vou ter que entender que eu vou ter que me doar, que eu vou ter que buscar, que eu vou ter que ceder, para que a coisa ande. Glória a Deus. No momento que eu anseio bens materiais, eu vou ter que saber que eu vou ter que ter condições de manter, que eu vou ter condições de pagar, que eu vou ter condições de administrar e que isso não vai me tirar da presença do Senhor. Glória a Deus. Então, no momento que nós entendermos que nós temos que ser, em todos os momentos, dependentes de Deus, nós vamos sofrer menos, Glória a Deus. nós vamos quebrar menos a cabeça. As coisas vão acontecer. E quando eu falo daquela palavra, e quem me conhece desde que eu me converti, foi uma palavra que toca o meu coração, que diz: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É porque é assim, parece tão simples. Ah, não, vou buscar primeiro, mas no dia a dia a gente acaba não fazendo isso. E se Aleluia. nós for entender, por que buscar primeiro? Porque nós temos que estar preparados. Eu já vi muitas pessoas serem abençoadas com empregos e não vir mais porque não tem mais tempo. Aleluia. Eu já vi muitas pessoas sendo abençoadas com uma família, uma esposa, e não vir mais porque quer dar tempo para a família, não tem mais tempo para Deus. Eu já vi muitas pessoas querem fazer a obra de Deus e se dar mal lá, ficar mal financeiramente, dar tudo errado, perder família, perder tudo porque fez a sua vontade. Então, no momento que nós entendemos que a gente precisa, não é só uma palavra linda de dizer eu sou dependente de Deus. Não, a gente precisa ser. Amém, No nosso dia a dia. Glória a E Deus. aí vai entrar quando eu quero
tomar qualquer atitude da minha vida, colocar primeiro na presença de Deus. Glória a Deus. E aí, Deus diz que tudo Ele vai nos dar. Aleluia. Mas Ele também diz que somos vasos na mão dEle. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Então, irmãos, é Glória a algo Deus. sério. E pode ser lindo de ser pregado, mas se não for pensar na prática, é algo sério. Quando Deus precisa quebrar, Ele quebra. Aleluia. Só que dói. Deus. Só que dói ser quebrado na mão de Deus. Aleluia. Dói, mas é para o nosso crescimento. Dói, mas é para que a gente seja cheio. E a gente Aleluia. precisa entender Aleluia. a maneira que Deus trata na nossa vida. Aleluia. Para que a gente permaneça fiel, para que a gente permaneça firme. Verdade, Jesus. E é por esses motivos que esses bancos não estão cheios, porque as pessoas não entendem isso. Elas só querem de Deus, como aquele filho mimado, né? Aqueles filhos das pessoas ricas lá que ganham tudo na hora que eles querem. Glória a Deus. Eles não sabem dar valor e Deus não é assim. Deus quer nos dar, nos abençoar. Deus diz que tudo Ele pode nos dar. Nada é impossível para Ele. Mas Ele também quer que a gente valorize aquilo que Ele dá. Que a gente seja fiel naquilo que Ele dá. Eu e o João Edson ansiamos por um carro e quando a gente pediu um carro, antes desse carro agora, o que nós perdemos antes, nós colocamos na presença de Deus e a gente disse, não, Deus, nós queremos, mas no momento que o Senhor dá, a gente vai usar. Se precisar levar alguém para a igreja, a gente vai levar, buscar, a gente vai usar para a tua obra. Glória a Deus. E foi feito assim, está sendo feito assim. Então, no momento que a gente depender, que a gente precisa ser dependente de Deus, vai ter que ter uma espera, às vezes vai, às vezes pouco, às vezes muito. Às vezes vai doer, vai, mas é para nossa experiência, é para o nosso aprendizado, é para o nosso amadurecimento. Vamos ter que colocar nossa fé em ação, vamos. Glória a Deus. Porque quando a gente vê assim, ó, não tem jeito, não sei mais como fazer, parece que nunca mais vai acontecer, é que aí a fé entra em ação. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Só que existem sonhos e muitos sonhos que a gente deixa morrer porque a gente não consegue botar nossa fé em ação. E aí Deus tem que ter todo aquele trabalho de reviver o nosso sonho para daí nos dar. Glória a Deus. Para nos preparar, para daí nos dar. Então não deixe morrer os teus sonhos. Mas coloque na presença de Deus como dependente do Senhor. E quando diz buscar primeiro, deixe Deus te tratar, deixa Deus te consertar se preciso for. Irmãos, e não é assim, Deus vai me consertar uma vez e pronto. Porque quando nós se entregamos lá no batismo, tudo foi apagado. Fomos consertados, renovados, limpinhos, né? E Deus encheu. Só que com o dia a dia, com o passar do dia a dia, com as dificuldades, nós somos seres humanos, nós somos quebrados de novo. Aleluia. E Deus não vai encher se nós tivermos algum defeito. Então sim, coloque essa fé em ação. Coloque quando é impossível, diga não vai acontecer, eu vou ter. Deus, eu preciso, eu quero, eu anseio. Mas tenha consciência de que tem que estar preparado. Glória a Deus. Eu Aleluia. não posso pegar um carro para dirigir se eu não tiver autoescola. Eu tenho que ser preparado, senão eu vou matar um monte aí na rua, né? Glória a Deus. Não posso. Eu tenho que estar preparado para dirigir esse carro. Porque senão tem consequências. Você pode até conseguir na hora que você quer, mas tem consequências. E como eu disse, vai doer, vai ser sofrido. E muitas vezes esse sofrimento é causado por nós mesmos. Mas se nós aprendemos primeiro a colocar na mão de Deus, esperar, confiar, botar de novo, confiar e esperar, e aprender com aquilo que Deus quer que a gente aprenda, irmãos, nós como cristãos, para permanecer firme na presença de Deus, a gente tem que abrir os olhos como águia e ver além do que os nossos olhos podem ver. Glória a Deus. Isso para mim é fé. Aleluia. É abrir os olhos e dizer sim, Deus, na tua hora vai acontecer. E se bater a fraqueza e o desânimo, peça isso para Deus, Deus fortalece. Glória a Deus. Deus renova. Aleluia, Jesus. Mas não deixe de sonhar. Oh, Deus, maravilhoso. E entenda aquilo
Deus. Eu posso entender aquilo que você quer que eu aprenda. Jesus. Se é experiência, que eu possa aprender com isso. Glória a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, Deus deixa acontecer de novo e de novo, porque a gente não está entendendo o que Deus quer que a gente entenda. Verdade. Glória a E aí Deus. você pensa, Deus, parece que eu tive um momento assim, irmãos, que eu pedi para Deus, disse, Deus, parece que a alegria vem assim, ó, e o resto é só sofrimento. A alegria vem assim, o resto é sofrimento. Era essa a impressão que eu tinha com Deus. E eu falava para Deus, Deus, parece que eu tenho até medo de ser feliz, que logo vem já o deserto, né? Mas eu não entendia que o deserto é o momento do aprendizado. Glória a Amém, Deus. obrigado. Aleluia. Que o resto é Glória a consequência. Jesus. Ah, é bênção, glória a Glória a Deus, tem Deus. sabor de mel, né? Mas é no deserto que é o melhor. Que é quando a gente aprende. Glória a Que é Deus. quando a gente está forte. Que é quando a gente entende as coisas de Deus na nossa vida. Aleluia. Que é quando a gente busca. Glória a Deus. É verdade. Você vê as coisas diferentes. Você tá. Esses dias eu até achei engraçado porque eu tava no serviço e eu não sei o que eu fui falar, quase dei glória a Deus lá no meio. Oh, glória. Tem problemas mesmo, né? Que ia ser difícil de lidar com ela agora nessa coisa de não poder encostar as crianças, tudo isso, né? Se a criança vem, ela que precisa desse contato. Eu disse, não, Deus vai tocar no coração dela. Ela não vai trazer. Não, mas é uma mãe difícil, que não sei o quê, né? Ela não vê a hora de despachar a criança, as profs falando, né? Eu disse, não, mas meu Deus é poderoso. E elas acharam engraçado. Mas é que isso sai naturalmente. Aleluia. E assim tem que ser a nossa vida, irmãos. Eu sei que há momentos que nem eu falei aqui, eu tive que fazer um propósito com Deus novamente para começar a buscar mais o Senhor pro dia a dia, nos distancia de Deus. Glória a Deus. E às vezes a gente não ouve Deus, eu não ouço mais tua voz, eu não sinto mais o Espírito Santo, mas é que nós mesmos nos distanciamos do Senhor. Mas que a gente possa estar atento para essas coisas na nossa Glória a vida. Deus. Glória a Deus. Que a gente possa estar atento às coisas de Deus todos os dias. Glória a E Deus. saber quando a gente está longe, eu preciso voltar. Quando eu estou fraco, eu preciso buscar. Quando eu preciso mais fé, eu preciso estar mais próximo de Deus para que a minha fé aumente. Esse tipo de coisa a gente precisa para quê, irmãos? Porque Deus pede? Também. Mas para que a gente venha sofrer menos, quebrar menos a cabeça. Glória a Deus. Verdade. Deus não gosta quando a gente está sofrendo. Só Aleluia. que eu disse já, muitas coisas a gente sofre porque a gente que Verdade. teima. Santo. E Deus permite. Se Deus permitiu para Jó, que estava lá, né, fiel com ele, para que ele viesse entender, para que hoje nós pudéssemos ver a história dele, a experiência, testemunho. Muitas vezes é isso que Deus faz, só para que a gente tenha experiência e testemunho. Verdade. Só para provar que Ele é Deus, só para provar que Ele está conosco. Por isso Ele deixa acontecer. Glória. Agora não, eu preciso entender o objetivo de Deus. Não, eu não preciso entender. Eu preciso saber que Deus é Deus, que eu dependo dele e o que Ele quer me ensinar com isso. Ponto. Glória a Deus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Glória a Deus. O sonho vai acontecer. Deus vai fazer. Mas até lá que possamos aprender com o Senhor. Glória a Que até lá a gente possa ser quebrado, moldado e ser cheio pelo Senhor. Deus. E aí esse hino que nós cantamos antes. Aleluia. Glória a Deus. Esquece no final. Cadê? Pegou meu hino aqui? Ali diz assim, ó. Sonda-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Me ajuda. Usa-me. Usa-me, Senhor. Você entende que para ser usado tem que ser quebrantado? Glória a Deus. Então, isso era algo muito presente na minha vida. Quando eles diziam assim, vocês vão ser pastora. Aleluia. Eu Glória dizia, a oh, Deus. misericórdia. Era pesado, era um cargo que vinha assim. Eu dizia pro João Edson, ele achava lindo, era o sonho que ele tinha, né? Mas pra mim pesava. Eu dizia, oh, misericórdia, só Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém, né? Mas só Jesus. Porque há um peso nisso. Então quando a gente diz assim, usa-me, parece tão lindo, né? Usa-me, Senhor. Mas a gente tem que ter consciência disso. Do peso que é isso. Para ser usado tem que ser quebrado, moldado, cheio. E às vezes vai doer. Aí diz aí, transforma-me
e enche. Aí quando a gente canta, é tão lindo cantar isso, né? Mas na prática, irmão, daí a gente pega. Mas é lindo fazer a obra de Deus? É lindo. É lindo receber o milagre do Senhor na nossa vida. É lindo. É lindo ser abençoado com Deus, que nem eu disse pro Joyce, eu tenho a sensação que eu estou vivendo um sonho, né? Porque a gente esperou tanto tempo, agora, ai, tudo é lindo, né? É lindo. Mas teve que ter dor, sofrimento, choro, busca. Eu pensei em desistir, pensei em largar a mão, desisti, voltei. Deus, aleluia. Mas agora é lindo. O milagre acontece quando acontece é lindo, mas vai ter que ter aí o desespero, às vezes uma enfermidade, né? Bate o desespero, a angústia, sofrimento, investimento, tempo, tudo isso. Mas quando o milagre chega é lindo. Mas aí você vai ser provado na fé, aí sua fé vai aumentar, aí você vai ser cheio. Glória a Deus. E aí, vamos completar aqui. Salmos 37, 4. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz assim, Salmos 37, 4. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Amém. Deleita-te no Senhor. O que para mim isso significa, irmãos? Descanse. Glória a Deus. Eu sempre falo isso. Mas se Deus continua falando é porque ainda a gente está angustiado de algo ainda que a gente não conseguiu entregar na mão de Deus e descansar. Porque falar, eu sempre digo, é fácil. Agora lá no nosso dia a dia é difícil. Por quê? Porque nós temos que negar o nosso eu nesse momento. O eu do ser humano que é ansioso. O eu do ser humano que quer resolver tudo com a sua mão. O eu do ser humano que não consegue esperar. O eu do ser humano que se estressa, às vezes até com um passarinho cantando lá fora. É o nosso eu. Agora negar ele e se doar na presença de Deus, porque, irmãos, esse eu nosso nos causa sofrimento. Esse eu nosso nos tira da presença de Deus, porque é falho e fraco. Mas quando nós deixamos o nosso eu e começamos a buscar aquilo que Deus quer para a nossa vida, a vontade de Deus para nós, e aí diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então é difícil negar o nosso eu. Glória a Deus. Mas quando isso acontece, as coisas andam. Amém. Aleluia, Jesus. A nossa fé está forte, nós não nos desviamos, nós não nos enfraquecemos, nós não saímos da presença de Deus, nós não desistimos de buscar na presença do Senhor, Verdade, Jesus. porque essa obra de Deus é perfeita e agradável. E Glória. aí se Ele diz para descansar, porque Ele não quer que sofremos, Glória a que Deus. perdemos o sono, porque é quando descansamos que estamos colocando a nossa fé em ação. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa confiança no Senhor em ação. Que eu tenho que aprender a descansar, relaxar. Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo que eu aprendo a fazer isso, eu também vou estar melhor, com menos ruga, usar menos renil. Por quê? Porque as coisas andam Aleluia. e vão acontecer no momento de Deus. Amém. Glória a Aleluia. Deus. E aí, para terminar, eu vou dar uma dica. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Em Provérbios 16, 3. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Provérbios é depois de Salmos.
Provérbios 16, 3. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja. E aí quando eu digo que Deus confirma, irmãos, é quando o pastor João Edson que fala muito, né? Ah, Deus confirmando a palavra, né? Aleluia. Deus confirmando, né? Então vocês vão ver que aqui a palavra dá como se fosse uma resposta pro testemunho da irmã, amém? Glória a Deus. Diz assim, ó, consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém? Então no momento que nós aprendemos a colocarmos tudo, irmão, tudo, todos os dias, porque todos os dias o inimigo tenta nos tirar da presença de Deus, todos os dias as pessoas se levantam contra Glória a nós, Deus. Verdade, Jesus. Glória a todos os dias temos desafios, né? Deus. Aleluia. No caminho temos pedras, mas quando nós aprendemos a colocarmos tudo na presença de Deus, as coisas vão acontecer. Glória a Deus. Tudo vai ser bem sucedido, diz a palavra. Aleluia. E aí quando o Jones deu um testemunho aqui várias vezes, né? Ele estava aflito, estava ansioso, e eu disse, tu já orou? Algo simples, né? Tu já orou? E isso era uma coisa que eu fazia muito, assim, que ele ia fazer o estudo dele, né? As provas dele, e ele sempre se estressava. Sempre ficava nervoso, e isso me incomodava. Que é assim como a gente, quando está alegre, contagia, quando a gente está estressado, contagia também. Aleluia. E isso me incomodava, até que um dia, não, vou orar por ti, né? Comecei a orar. Comecei a orar, Deus abençoa, não deixe ele estressado. Se abatia esse estresse, eu acho que ele mesmo se segurava, porque eu tinha orado, né? Glória a Deus. Comecei a orar e começou a dar certo, começou até a tirar nota boa, né? Aleluia. É algo simples, irmãos, mas que no dia a dia a gente esquece. Verdade, Jesus. Yeah. E eu falo dele, é um exemplo, mas eu também sou assim, né? Vai orar. Coloca na presença de Deus. Ah, tá demorando. Coloca na presença de Deus. Ah, não sei como resolver. Coloca na presença de Deus. Ah, tomar hoje, não sei, uma coisa ruim. Isso já aconteceu também várias vezes. Ah, não tô legal hoje. Vai orar. Pede pra Deus tirar. Né? Não vai estragar um dia. Vai perder a bênção. Vai que Deus ia te abençoar e você mandou a bênção correr de ti, né? A bênção nem chegou perto. Você tá tão estressado. Hoje não vai deixar amanhã. É tão simples, irmão, mas no momento que a gente aprender a fazer tudo isso na nossa vida, que nem eu disse, vai dar menos ruga, menos preocupação, mais noite de sono. E é isso que Deus quer. Ele disse, Glória a Deus. os planos que Ele sonha na nossa vida não são para dor nem prejuízo. Glória a Deus. Aleluia. Mas a gente precisa aprender a confiar em Deus, a entregar realmente nossa vida na mão do Senhor. E se Ele diz não, mesmo, não, Deus, mas eu achava que era. Mas se Deus diz não, não vai. Verdade. Se Deus não confirmar, se a dúvida ficar no seu coração, não faz. Porque depois não adianta chorar e dizer para Deus que deu errado, porque que Deus te abandonou. Deus, irmãos, está sempre conosco. Às vezes nós nem lembramos de Deus. O nosso dia a dia está corrido. Nem lembrei de orar, nem lembrei de dizer bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, que a pastora manda nós fazer, né? É algo simples, mas é algo que diz, Deus, eu estou lembrando de ti nesse dia, entregue em tuas mãos. Mas Deus está conosco. E às vezes as coisas acontecem e nós nem percebemos, porque nós estamos cegos. Deus abençoa, protege, livra. E às vezes a gente nem percebe. Só quando é grande negócio. Daí Deus deixa acontecer. A gente vê que Ele está conosco. Mas a gente tem que aprender a ver nos pequenos detalhes o agir do Senhor na nossa vida. Amém? Coloca sua fé em ação. Coloca seu projeto no papel. Glória. Deus vai abençoar no momento certo. Enquanto isso, vá buscando, mas também vai dizendo, Deus vai me tratando, vai me abençoando, vai me capacitando para isso. Que isso não vai me tirar da tua presença. E assim, irmãos, nós vamos sofrer menos. Eu sei que eu estou falando porque eu tive que quebrar muito bem a cara, mas quebrada mesmo, lá assim, esfregaram lá na lama.
É difícil. É difícil. Sabe quando você chega a um ponto de dizer, Deus, eu não sou digna nem de estar na tua presença. Glória a Deus. Você não sabe para quem recorrer. Aleluia. E assim como está lá fora, eles não sabem para quem recorrer. Nós somos privilegiados porque hoje nós temos a quem recorrer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas que possamos estar dignos na presença de Glória a Deus, Deus. para que Ele possa nos abençoar. Aleluia. Então façamos sim o nosso melhor. Buscamos primeiro o reino de Deus. Glória a Deus. No dia a dia da nossa vida. Em tudo que fizermos. E aí as coisas vão acontecendo. Glória a Deus. Não precisamos deixar de sonhar. Não precisamos achar que não vai acontecer, que não somos capazes. Deus faz nós sermos capazes. E eu disse, eu tinha medo de ser pastora, né? Porque eu não estava preparada. Eu sabia do cargo, né? Da responsabilidade. Porque eu tinha medo de ser acusada pelas coisas erradas que eu estava fazendo, porque eu não estava preparada. Agora, quando chega a hora certa, Deus te prepara, mas você tem que estar Glória de a coração Deus. aberto para o Senhor te preparar. Aleluia, Você Jesus. precisa estar na mão do oleiro para Ele te preparar. Glória a Deus. Você precisa deixar Ele te quebrar, para Ele te encher. Amém? Amém. Então, aplauda o Senhor por essa